Vereadores da Câmara de Porto Velho estão sendo investigados pelo Ministério Público do Estado por suspeita de uso indevido da verba indenizatória. A investigação do Ministério Público do Estado sobre os vereadores de Porto Velho foi citada pelo jornalista Sérgio Pires na coluna de domingo do site Opinião de Primeira. De acordo com a denúncia, 20 dos 21 vereadores são alvos de investigação por suspeita de uso indevido da verba indenizatória, paga a cada vereador para custear as despesas de gabinete. Só escapou da denúncia o vereador Luan da TV, que dispensa o uso da verba. O valor limite mensal tinha dobrado do ano passado para cá, de R$ 9 para R$ 18 mil, e depois caiu para R$ 15 mil. Mas tem vereador que continua usando como teto o valor de R$ 9 mil, como é o caso de Alex Paletó, do PTB. A gente, em média, em um ano por mês, usa os R$ 9 mil, que era do início da nossa legislatura. Nós nunca ultrapassamos esse valor na média anual. E isso tudo está no portal Transparência. O vereador mantém todos os relatórios organizados e atualizados e devem ser entregues ao Ministério Público mesmo antes de qualquer solicitação. Nós estamos com o nosso relatório, com todas as notas fiscais. Isso a gente está remetendo ao Ministério Público, à segunda vara da Fazenda Pública e o Tribunal de Contas. O que é de praxe. Se houver alguma irregularidade, eles vão nos apontar, mas a gente tem a tranquilidade de saber que o nosso gabinete tem agido conforme a lei, com muita tranquilidade, fazendo o uso adequado e não abusivo desse recurso público. Os gastos estão justificados, isso já foi remetido em outras oportunidades, o próprio Ministério Público tem acesso a essas informações, então o denunciante ele tem que apontar qual é o vereador que ele está acusando. Ele colocou todos os vereadores no mesmo balaio, o que é, claro, uma situação equivocada. A prestação de contas de cada vereador pode ser acompanhada pela população no portal da Transparência. A vereadora Joelna Holder, do MDB, avalia a investigação como válida e diz que o denunciante deveria também apontar nomes. É uma questão assim até meio que política, né, de um sensacionalismo, por conta de que a verba indenizatória ela é algo legal, algo que as casas legislativas, até o judiciário, vários entes utilizam e de forma legal para dispor do trabalho que executa. Você imagina a cidade de Porto Velho, uma cidade com esse tamanho, que é com combustível, assessoria jurídica, assessoria contábil, serviço de divulgação, né, do trabalho legislativo e todas essas questões, mas que passam por um ente da casa, que é a controladoria. Se de repente houver alguém usando de forma indevida, não é justo que todos os vereadores sejam colocados na vala comum por conta de uma suspeita de um elemento A ou B. A Câmara Municipal ainda não teve acesso ao teor dessa ação. O Ministério Público também investiga denúncias de improbidade administrativa feita contra um vereador que não teve o nome divulgado. As investigações são a partir de delações premiadas feitas por um ex-servidor do referido vereador. Olha, a gente tem que ir com um pouco de calma em cima dessa situação. Mas, enfim, primeiro, quando os vereadores dizem que o denunciante, o acusador, teria que dar o nome daquele que está usando indevidamente e que está sendo feita a denúncia, na verdade, segundo a notícia que eu leio aqui no blog do Sérgio Pires, o Opinião de Primeira, que é talvez o blog hoje mais lido no estado, é de que todos estão sendo acusados de alguma irregularidade, à exceção do vereador Luan da TV. Então não é apontar aquele que está errado. Na acusação, pelo menos na acusação, feita por um advogado, que aliás é useiro e vezeiro de fazer esse tipo de ataque, especialmente a políticos, com razão ou sem razão, não importa, mas ele o faz e o faz repetidamente. Na verdade, só está excluindo um disso aí tudo. O resto coloca sob suspeição. Eu não vou tão longe assim. Eu já acho que tem muito vereador aí
que não deve estar nessa confusão. Porque nós temos que separar o que é a verba irregular, a verba ilegal e a verba imoral. Nós vamos ter aí muita verba legal, gasta legalmente, mas que moralmente, certamente não vai ser admitida pelo eleitor. Tenho certeza disso. Nós temos que separar, porque muita coisa que é legal fede a imoralidade. E isso também tem que ser evitado. Agora, tem aqueles também que pode ter alguma irregularidade pequena aqui, ali, acolá, né? E aí também nós temos que separar esses vereadores. E, por outro lado, nós temos aqui algumas acusações que diz que, por exemplo, repartidos notas frias, R$85 mil para conserto de um carro, isso está na denúncia. Só que não é o jornalista que está afirmando. Então nós temos que saber separar e temos que saber quem é. Isso também está na denúncia, está lá o nome. Nós procuramos o Ministério Público essa semana e até agora não tem nada lá. É bom que se diga também. Eu não sei qual é o percurso que isso aí está percorrendo. Essa acusação contra os vereadores da Câmara. Agora, uma coisa é o seguinte também, parei um pouquinho. Nós sabemos o salário dos vereadores. Todos nós sabemos. Eu acho que sabemos. Todos nós sabemos a quantidade de assessores que existem na Câmara e que isso não custa barato. E aí nós temos ainda mais 15 mil por mês para cada gabinete. São 19 gabinetes? Acho que é isso? 17 gabinetes? Eu não sei, nem sei. Já chegou a 21. Depois me confirma, Coparnax. E cada um gastar 15 mil por mês, durante 12 meses, numa cidade pobre como a nossa, eu acho isso um absurdo. Sinceramente. Acho que o salário do vereador é bom e é compatível para ele exercer a atividade dele com seus assessores. Agora, quando eu fui vereador, quando eu fui deputado, eu não tinha esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que criaram agora, mais para frente, tanto na Câmara como na Assembleia, e justamente no momento em que nós estamos vivendo uma crise terrível no município, no estado e no país. E certamente, por mais legal que seja a aplicação dessa verba, o gasto dessa verba, eu acho que podia haver aí, quem sabe, uma extinção dessa verba, extinção da verba, em respeito a esses milhares de desempregados que nós temos no Estado, a essas milhares de pessoas que nós temos no Estado que não têm acesso a um supermercado. A gente que trabalha dia, noite, madrugada para ganhar R$1.000 por mês. 1.000. Não acho que seja o momento para continuar isso tipo. Acho que os vereadores podiam chegar lá, sentar com as mesas, com a comissão, com a mesa diretora e, em respeito ao eleitor, enquanto nós vivermos essa crise, extinguir essa verba de 15 mil por mês para cada vereador. Acho que seria a atitude mais simpática e eu estaria aqui, aplaudindo.